No Caminhos da Democracia de hoje, eu vou conversar com o cientista político Otaciano Nogueira sobre as origens da democracia. Professor Otaciano, como é que começou a democracia no mundo? Bom, a própria palavra democracia nós devemos à Grécia, aos gregos, à filosofia grega, à política grega. Política e filosofia são palavras gregas também. Democracia também é uma palavra grega. Então vejam que ela começa com a contribuição da Grécia clássica, da Grécia antiga, daquilo que se chamava Ática. E por que democracia? Essa palavra significa, demos significa povo, kratos, que deu kracia, significa poder do povo. Mas não se pode dizer, embora a invenção, o conceito, a palavra, etc., sejam de origem grega, é preciso lembrar que na Grécia não houve democracia. Por que não houve democracia? Houve um aparato de governo, não é, com várias instituições, que muitas das quais nós herdamos, mas não houve porque havia, como em toda civilização antiga, havia escravidão. Se nós transplantarmos para o nosso caso, o Brasil foi o último país da América a acabar com a escravidão, nós não podemos dizer que houve democracia no Brasil durante o Império, até 1888, porque havia escravidão. Esse era o problema grego. Não é? A democracia grega admitia a escravidão. Então, pode-se falar de instituições que trouxeram a democracia, mas não do exercício da democracia na Grécia. E quais são os postulados básicos da democracia contemporânea? São que a soberania, o postulado básico, o essencial, é que a soberania popular é que caracteriza a democracia. Por que a soberania popular? Porque ninguém pode se investir de poder a não ser pelo voto dos eleitores, pelo voto da população. É preciso não confundir soberania popular com soberania nacional. A soberania nacional pertence ao país, à nação, mas a soberania política pertence à população. Ninguém pode se investir sem que seja com o voto popular. Isso é o que caracteriza a democracia hoje, né, nos dias atuais. E por que hoje, modernamente, há sempre essa vinculação entre democracia e parlamentos? Porque parlamento, veja, não é uma instituição grega, ao contrário do que acontece com todas as outras, monarquia, holocracia, timocracia, democracia, todas são palavras e conceitos gregos. Porque o fundamento da democracia como governo do povo veio da Grécia, embora o exercício da democracia não tenha se feito lá. Hoje, o que nós dizemos, e por que é importante? Porque todas essas palavras e esses conceitos, né, nós herdamos dos gregos, como herdamos também de Roma, dos romanos, e lá também não houve uma democracia. Hoje não se admite que haja democracia com escravidão, que não seja através da soberania popular, etc. Então, aí de eleições, mesmo porque eleições não significam necessariamente democracia. Por quê? Porque pode haver eleições sem democracia. O que não pode é haver democracia sem eleições. Se você me perguntar, mas como pode haver eleições sem democracia? O Pinochet fez eleições. O Hitler chegou ao poder por eleições. Então veja que pode haver eleições sem que haja democracia, mas não pode haver democracia sem que haja as eleições. O pressuposto básico da democracia são as eleições. E dentro desse pressuposto, um cidadão equivale a um voto ou pode ter democracias em que essa relação não se dê um a um? Não. Modernamente não pode existir, né? Cada cabeça um voto. Por que razão? Se você tivesse voto, já houve casos desses, havia voto privilegiado, ou seja, uma pessoa tinha mais poderes do que outros, isso é uma coisa do passado também, né? Hoje não se admite, cada cabeça um voto.
Isso é que caracteriza a soberania popular, né? Não há mais diferenças entre os eleitores. Todos valem apenas um voto. O voto do presidente da República vale igual ao voto do mendigo que tenha título de eleitor. E a democracia moderna é uma obra completa ou ela está em evolução? Está em evolução, evidentemente que ela não acabou. A democracia que nós temos, que nós praticamos e a que nos referimos sempre é uma democracia representativa. Por que razão? Porque ela é calcada na representação popular. Se não há eleições, se não há representação popular, não há democracia. Agora, essa eleição popular, essa democracia representativa, esgota a democracia? Não, porque há outros instrumentos que também são permitidos na democracia e são mais legítimos do que o voto. Como? A democracia que se chama representativa, né, é um tipo de democracia em que os nossos representantes votam por nós. Mas há a democracia chamada decisional, que é aquela em que a maioria, nós podemos decidir sobre a maioria das decisões tomadas pelo governo. Não se pode dizer que hoje exista nenhuma democracia que seja exclusivamente essa democracia popular, que não seja só representativa, mas seja uma democracia decisional, ou seja, a maioria das decisões são tomadas pela população. Não existe. Agora, o que existe são países como os dois países que mais praticam a democracia direta são a Suíça, em primeiro lugar, e a Itália, em segundo lugar. Isso é um avanço sobre a democracia representativa. Mas é preciso lembrar também que esses institutos da democracia, como o referendo, o plebiscito, a iniciativa popular, têm que ser usados com muita moderação. Por que razão? O melhor exemplo é a Itália. A Itália, depois da Suíça, é o país que mais realizou plebiscitos e teve iniciativas populares. E há um quadro que mostra que desde a redemocratização da Itália, em 1946, até a década de 80, eles realizaram cerca de 17 plebiscitos. Os primeiros tinham uma participação de 70%, 80%, chegou até em alguns casos a 90% da população. Depois a população foi cansando. E as últimas não tinham mais do que 30% dos eleitores. Há, aliás, um artigo muito interessante do Humberto Eco sobre esse assunto, em que ele, que votou em vários plebiscitos, né, estava sendo chamado, estava um pouco aborrecido com a quantidade de plebiscitos de coisas que ele não entendia, e que era chamado a decidir. Então perguntaram se a um governo, um dos governos italianos, dos gabinetes italianos, que quis acabar com o Ministério da Agricultura na Itália, porque havia necessidade, a Itália produz vinho, trigo, pão, etc., mas não produz, não tem uma grande produção agrícola, importa muito. E tentou-se fazer um plebiscito desse. E ele teria que se manifestar. E ele foi procurar um amigo dele, que trabalhava na União Europeia, e perguntou: escuta, querem acabar com o plebiscito aqui na Itália? Com plebiscito, com o Ministério da Agricultura por plebiscito. E eu não sei se voto sim, se voto não. O que você me diz? Ele disse assim: não, isso é uma idiotice. Por quê? Por uma razão muito simples. Qualquer que seja, mesmo que eles acabem com o Ministério da Agricultura, vai continuar existindo agricultura na Itália. Então é preciso uma política agrícola. E sem Ministério da Agricultura, quem vai fazer política agrícola? Aí ele se conformou, disse: bom, vou votar pela manutenção. Vou votar pela manutenção. Aí procurou um outro amigo, que era deputado, que tinha sido um dos autores da iniciativa, e ele disse: olha, eu vou votar contra você, porque, explicou, vai continuar havendo uma política agrícola e tal. E ele disse assim: isso é bobagem, Humberto. Por quê? Porque a política agrícola hoje é comum, é feita pela União Europeia, por todos os países. Então esse Ministério da Agricultura não tem o que fazer aqui. Aí ele termina o artigo dizendo: bolas para o referendo, bolas para a consulta popular, né, e bolas para a democracia direta. E eu pergunto, como é que você qualificaria a democracia brasileira? Como última pergunta. Bom,
A democracia brasileira hoje está cada vez mais aprimorada e mais aperfeiçoada, né? Agora, não chegamos ainda ao ideal de uma democracia sem conflitos, uma democracia permanentemente negociada, até que possamos chegar a uma democracia decisional, em que as principais decisões não sejam tomadas só pelo parlamento. Podem ser tomadas pelo parlamento, mas as mais importantes têm que ser submetidas a referendo ou a plebiscito. Professor Otaciano Nogueira, muito obrigado pela entrevista. Vocês assistiram o primeiro episódio de Caminhos da Democracia. Até um próximo programa.